Bom dia, oitavo ano. Então, galera, hoje a gente vai falar aqui sobre a divisão entre países no mundo e como que funciona essa divisão entre países. É importante que a gente comece entendendo o que significa território, estado, nação e que são basicamente conceitos diferentes, porque o território ele está ligado a uma ideia de poder, ou seja, um estado que exerce um poder sobre um determinado território. É um espaço delimitado fisicamente sobre o qual esses países eles exercem uma soberania, uma autoridade, ou seja, naquele espaço de terra os países conseguem desempenhar, exercer suas leis, exercer seu domínio, seja militar, seja econômico, né? E outra coisa importante é a diferença entre Estado e nação, entre país e nação. Porque uma nação, ela não necessariamente ela precisa estar em um país. Por exemplo, nós temos nações, por exemplo, os curdos, que são uma etnia ali no Oriente Médio, eles não têm um país, eles não têm território. É uma grande reivindicação deles, mas assim, eles possuem um costume, uma religião, tudo semelhante, mas não possuem um território, assim como o palestino. Os palestinos, eles não possuem um Estado oficialmente constituído. E aí, quando um Estado ele é oficialmente constituído, ele também possui sua moeda, possui seu sistema de governo. Então, pelo mundo nós temos vários casos assim. Temos os chechenos na Rússia, temos, vamos colocar, temos o povo basco, né, na Espanha, busca ali a independência da Catalunha. Então, em várias partes do mundo temos grupos de pessoas que não estão necessariamente ligadas, né, por um território, por um mesmo território. Vocês vão colocar aí no capítulo 4, onde essas diferenças estão sendo explicadas. Já o Estado, ele é o governo institucionalizado, é a instituição que gere o país. Quando vocês ouvem falar em Estado com E maiúsculo, essa palavra se refere a país. E Estado com E minúsculo se refere a Estado. Por exemplo, Wilson Witzel declarou quarentena no estado do Rio. Esse Estado seria com E minúsculo. Agora, chefe do Estado declara quarentena. Esse Estado seria com E maiúsculo, porque aí já se refere ao governo federal. Se refere a país. Pelo mundo também, e já falando da questão das desigualdades, nós temos grupos de países. E se vocês colocarem na página 53, fala dos países centrais, os países periféricos e os semiperiféricos. Os países centrais são aqueles que exercem um certo domínio, né? Seja cultural, seja econômico, seja militar. São os países que ditam as regras do jogo. Por exemplo, o G7, que já foi G8, mas com a sanção da Rússia por anexar a Crimeia em 2013, voltou a ser G7. Esse grupo de 7 países, eles ditam os rumos, assim, são os países mais industrializados, mais ricos. Estados Unidos, Itália, Canadá, Japão, Alemanha, Inglaterra. Esses são alguns dos países que estão envolvidos no G7. E geralmente o jogo de interesses na política mundial vai ter a ver com esses países centrais. E tem os países que são periféricos. A definição de países periféricos aqui serve para designar os países que vivem em volta ou à margem dos países centrais. Isto é, são os de menor desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Marquem esse trecho negrito que está aqui. Valeu? Na página 53. Normalmente se encontram em situação de dependência econômica em relação aos países ricos ou desenvolvidos pelo fato de produzirem menos e necessitarem de capital, dinheiro. Capital aí se refere a dinheiro. De tecnologia e de bens importados de outros países. Formam a vasta maioria das nações e são especializados em fornecimento de matérias-primas.
quando vocês estudarem industrialização no 7º ano, falava da transformação de um produto, né, a transformação de uma matéria-prima em produto. Para entender como que é essa transformação, é mais ou menos assim. Imagine um bolo de laranja. Qual foi a matéria-prima do bolo de laranja? A laranja, certo? Então a matéria-prima deu origem àquele produto final. Os países periféricos, eles têm esse costume de fornecer matérias-primas. Isso começa desde as grandes navegações, quando os europeus chegam aqui. E, por exemplo, na América do Norte, vai ser colônia de povoamento. Eles vão ter um projeto de país, eles vão ter a ideia de se fixar nas colônias. Aqui foi colônia de exploração. Então, isso é uma tradição. Os países subdesenvolvidos sempre tiveram esse costume. E depois, isso vai ser mantido com a partilha da África. Os países europeus vão colonizar a África em busca de matéria-prima para a sua indústria. Ali no auge da Revolução Industrial, Conferência de Berlim, 1885, inclusive essa partilha da África por potências europeias levou a disputas internas na Europa que acabaram mais tarde dando origem à Primeira Guerra Mundial. Olha só como que a história ela se interrelaciona. É muito possível entender a história de determinados países, o porquê de serem tão pobres, olhando para a sua história, olhando para o seu passado, né? De colônia, onde foi explorado, entenderam? Então, a história ela é meio que o quebra-cabeças. Ela vai se encaixando até chegar aos dias atuais. E países semi-periféricos ou economias emergentes. Há, porém, alguns países que se encontram em uma situação intermediária, isto é, possuem certa influência sobre outros países, encontram-se numa posição de potência regional e, de alguma forma, estabelecem uma relação favorável com os países centrais. São considerados países de desenvolvimento intermediário ou emergentes, cujas atividades econômicas são mais desenvolvidas e diversificadas que a dos países mais pobres. Por exemplo, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, são 5 desses países, porque são países que assim, exercem um papel de liderança regionalmente. Claro, não possuem um parque industrial, um aparato tecnológico semelhante ao dos países desenvolvidos, mas possuem um certo parque industrial, produzem, por exemplo, carros, aviões, como é o caso do Brasil, ou então desenvolve programa espacial como a Índia, e encontram-se no patamar de desenvolvimento. A Coreia do Sul passou por isso há algumas décadas atrás. Hoje, eu pelo menos já considero a Coreia do Sul um país desenvolvido. Então, dependendo do desenvolvimento de certos países, eles entram na categoria emergente, que é intermediário entre ser subdesenvolvido e ser desenvolvido. E aí vocês vão marcar aí países centrais, o parágrafo que eu li em países periféricos e a parte que eu li em países semi-periféricos, que é muito importante. E no contexto mundial atual, é muito importante também as organizações supranacionais, os organismos internacionais. A ONU é o principal deles. A ONU possui uma série de órgãos que podem cuidar da agricultura, da educação, da saúde. Vocês têm ouvido muito falar na Organização Mundial de Saúde, OMS, que está ditando aí o ritmo de como os países devem proceder no combate à Covid-19. Então esses países, essa organização, eles estabelecem certas normas. Então, por exemplo, nós temos aí um organismo voltado para a educação, para a alimentação, para o comércio, o OMC. E, claro, tem o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, o Conselho de Segurança permanente, no caso, que existe o rotativo e existe o permanente. Ele é composto por Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra e China. São os 5 países que foram considerados os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial e, portanto, quando a ONU é criada, lá no final da Segunda Guerra Mundial, para tentar criar um clima de estabilidade mundial, a Liga das Nações não havia cumprido com esse objetivo e criou a ONU. E o Conselho de Segurança ele tem por objetivo votar resoluções militares. Por exemplo, os Estados Unidos, em 2003, quiseram invadir o Iraque.
Lembrando que se um país vetasse, o veto já seria necessário para não haver invasão. Não foi o que aconteceu. 3 países votaram pela não invasão e ela ocorreu do mesmo jeito. O que mostrava que a ONU, ela, embora tenha sido criada com um determinado objetivo, ela ainda está muito submissa aos interesses de grandes potências. A principal delas, os Estados Unidos. Então, aqui na página 54, fala sobre o Conselho de Segurança. Né? Essa é uma área de tomada de decisão sobre a manutenção da paz e da segurança. É formado por 15 membros, 5 dos quais são permanentes. E os outros 15 membros eles são rotativos. Aqui na página 55 também tem um esqueminha, tem um desenho aqui que explica como que funciona o Conselho de Segurança da ONU. O Brasil, ele almeja uma vaga no Conselho de Segurança Permanente. Mas isso aí também depende muito de questões políticas. O próprio Enem, em 1998, ele vai ser criado visando melhorar os índices de acesso à educação no brasileiro, e isso é um dos pré-requisitos. Só que para o Brasil conseguir entrar no Conselho de Segurança Permanente, outros países que pleiteiam essa vaga, como a Alemanha, como o Japão, teriam que entrar. Só que assim, a Inglaterra é contra a entrada da Alemanha no Conselho Permanente. E a China é contra a entrada do Japão, por uma rivalidade histórica e tal. Então, assim, há muitos interesses que moldam as relações políticas internacionais. Esse conflito norte-sul, norte desenvolvido, sul subdesenvolvido, mostrou não ser assim um critério muito preciso, porque, por exemplo, a Austrália é considerada um país desenvolvido e está no sul. Assim como, por exemplo, há países que estão em vias de desenvolvimento, como o Brasil, que estão no sul. E aí, se um dia viesse a se tornar desenvolvido? Então a divisão norte-sul é algo que está caindo meio em desuso. Antigamente era o leste-oeste, durante a Guerra Fria, o mundo bipolarizado. Depois passou-se a usar norte-sul. Atualmente é comum dividir aí nesses 3 grupos de países. Aqui também fala muito assim do poder das multinacionais e dos estados. Algumas vezes algumas empresas confrontam interesses governamentais. Claro, tem que haver uma linha de consenso, porque assim, as empresas em um país elas são muito importantes, mas varia muito de país para país, né? Quanto é dado uma liberdade econômica nesses países. Tem países que o Estado é mais protetor, que a gente falou aí nos primeiros capítulos sobre as políticas keynesianas. E já em outros o Estado é mais liberal economicamente. Então, essa questão do poder ela é bem discutida, né? Como que isso é administrado em alguns países. Como que em alguns países o interesse empresarial pode se sobrepor ao interesse de um chefe de Estado. Como que as relações sociais podem ser moldadas ali por meio do interesse de algumas empresas. Em outros lugares não acontece tanto isso. E aí multinacionais a gente tem várias, Coca-Cola, Pepsi, Nike, Adidas, são empresas que marcam presença aí no mundo todo e que detêm sim um grande poder para mudar relações sociais. Valeu, galera? Então nossa aula hoje foi um resumão aí sobre o capítulo 4. Valeu, galera? Esses são os principais pontos que falam sobre a organização do jogo de poder no cenário mundial. E peço que vocês façam os exercícios que forem pedidos. E na próxima semana a gente está aí. Na próxima semana nós iremos começar a falar sobre os países subdesenvolvidos de forma mais específica. Valeu, galera. Um abraço aí. Até a próxima. Se cuidem.